Bom dia a todos. Com a presença do reitor Carlos Alexandre Neto, do vice-reitor Rui Vicente Oppermann, do diretor do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, José Vicente Tavares dos Santos, e do conferencista desta manhã, Boaventura de Souza Santos, iniciamos a Conferência Internacional As Epistemologias do Sul e as Ciências Sociais do Futuro. Agradecemos a presença do secretário de Estado da Educação, José Clóvis de Azevedo, dos integrantes da administração central da URGS, dos diretores das unidades universitárias, autoridades universitárias, professores e técnicos administrativos, alunos, senhoras e senhores. Durante o evento, perguntas ao conferencista poderão ser feitas por escrito e entregues aos servidores da universidade que estarão na plateia. Com a palavra, o reitor Carlos Alexandre Neto. Bom dia a todos e todas. Quero saudar o professor Rui Oppermann, nosso vice-reitor, estender a saudação a todos os membros da universidade, professores, servidores técnicos administrativos, estudantes, que nos honram com sua presença, prestigiam essa grande conferência. Quero saudar o diretor do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, professor José Vicente Tavares dos Santos, e uma saudação especial ao conferencista de hoje, professor Boaventura de Souza Santos, uma saudação especial também ao secretário de Educação do Estado, José Clóvis de Azevedo, que nesse ato também representa o governador do Estado, Tarso Genro. Nesse ano de 2014, nossa universidade comemora 80 anos de fundação. Criada como Universidade de Porto Alegre, a URGS cresceu agregando diversas áreas acadêmicas e hoje se destaca como uma das mais importantes universidades brasileiras pela sua contribuição para o desenvolvimento científico, cultural, social e econômico do nosso Estado e do nosso país. Ao completar 80 anos, continuamos a crescer, a fazer crescer a universidade, sempre comprometidas com os desafios do seu tempo, integrando-se cada vez mais à sociedade e ampliando sua atuação internacional. E para comemorar essa bela trajetória, organizamos uma intensa programação de atos acadêmicos e culturais. Por isso, hoje, nós oferecemos a todos vocês, à comunidade acadêmica, à comunidade universitária e à sociedade gaúcha, essa conferência internacional. Essa conferência faz parte de toda essa programação e é o nosso presente, faz parte do nosso presente, a vocês que constroem no dia a dia nossa grande universidade. E justamente para essa conferência convidamos o professor Boaventura de Souza Santos, que nos deu a grande honra de atender esse convite, sociólogo, português, professor catedrático da Universidade de Coimbra, amigo dessa universidade de Porto Alegre, que ele conhece desde 1989, e de tantas ações aqui no Estado. Mas quem fará a apresentação do nosso conferencista é o professor José Vicente Tavares dos Santos, que eu chamo aqui, então, para fazer essa apresentação, e eu já desejo a todos uma boa conferência e quero mais uma vez, desde já, agradecer ao professor Boaventura pela sua generosidade. Professor José Vicente. Bom dia a todos. Não é a primeira vez que a URGS tem o prazer intelectual e afetivo de escutar o professor Boaventura de Souza Santos, pois desde os anos de 1990 tem estado entre nós, sempre trazendo desafios a pensar as ciências, as sociedades e os mundos. Lançou nessa universidade seu livro A Crítica da Razão Indolente, em 2000, assim como preferiu uma aula inaugural neste mesmo salão há 2 décadas. Podemos mencionar 2 faces da sua obra, publicada em português, no Brasil, em Portugal, em inglês, espanhol, francês e italiano, chegando a uma centena de livros, bem como dezenas de artigos. A primeira face da sua obra é representada por que eu chamaria de alguns colossos, cuja reiterada leitura nos dá um conjunto teórico e conceitual para entender os dilemas das ciências, da modernidade e da contemporaneidade. Começando
por introdução à ciência pós-moderna, depois, pela mão de Alice, o social e o político na pós-modernidade, e publica nessa época Toward a New Common Sense, Law, Science and Politics and Paradigmatic Transition, tese de doutoramento em Yale, baseada em pesquisa de campo em favela do Rio de Janeiro, nos anos 70. Descobri ali o direito achado na rua, realçando o pluralismo jurídico, pesquisa que publica agora no Brasil sob o título de O Direito dos Oprimidos, que está sendo lançado aqui também. Outros colossos construíram um horizonte intelectual para compreender o século XXI. Crítica da Razão Indolente, Gramática do Tempo e as coletâneas por ele organizadas, Conhecimento Prudente para uma Vida Decente, Epistemologias do Sul e os 8 livros da coleção Reinventar a Emancipação Social. O professor Boaventura firmou uma posição seminal ao escrever que nos confrontamos com problemas modernos, igualdade, liberdade, fraternidade, para os quais não há mais soluções modernas. Vivemos, pois, uma transição paradigmática do conhecimento-regulação ao conhecimento-emancipação, a fim de superar as limitações da ciência e do direito modernos. Reconhece, assim, a complexidade do ser e do acontecer, do real existencial e do sujeito de conhecimento. Essa atitude implica uma tolerância e respeito mútuo entre as ciências, as humanidades e o senso comum, um efetivo diálogo de saberes, ou seja, pensar a diversidade social, cultural, científica e epistemológica, ressaltando que a pluralidade de saberes poderia contribuir à invenção da emancipação social. Por outro lado, o professor Boaventura começou a publicar livros afilados, dardos a sugerir pistas para desvelar questões sociais, políticas e culturais de nosso tempo. Alguns devem ser invocados: Renovar a Teoria Crítica, Fórum Social Mundial, Manual de Uso, para uma reforma democrática e emancipatória da universidade, Democracia e Participação. Resulta, ao longo de sua trajetória intelectual de publicista, que os livros Colossos e Dardos possibilitaram ao autor uma mundialização de seu pensamento. Ao realizar a distinção entre globalização hegemônica e globalização contra-hegemônica, sugere a valorização das experiências do Sul global pelas epistemologias do Sul. Também sua participação nas experiências do Fórum Social Mundial o levou a identificar a colonialidade do saber e do poder, fabricando um outro paradigma para explicar e interpretar a mundialização. A este paradigma veio denominar de ecologia das práticas dos saberes, pois, ao perceber os processos e fenômenos ocultados pelo positivismo moderno, sugeriu uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências. Caberia, por esta razão cosmopolita, privilegiar a imaginação e a criatividade nas ciências e humanidades, realizando uma tradução entre diversos discursos sobre a natureza e a sociedade. Isso significa praticar uma nova cultura política, a fim de pensar e facilitar os processos de transformação social e emancipatória. Cultura a ser alimentada pela reconstrução do sentimento de indignação dos povos, em especial dos jovens, definindo-se uma dupla luta pela igualdade e pelo reconhecimento da diferença. Afirmou o autor, inspirado pelos acontecimentos políticos na América Latina nas últimas décadas, a importância de um processo político de controle democrático do Estado, seja as experiências dos Estados multiétnicos, seja a riqueza dos modos de democracia participativa. Seria este o lugar para afirmar o valor da universidade pública e a necessidade de transformá-la em termos democráticos e emancipadores. Chegamos ao fim do início, pois escreve, e cito: construir uma utopia é o reconhecimento à partida da infinitude que faz desta tarefa uma tarefa verdadeiramente digna dos humanos. Somos todos agradecidos por seu trabalho,
seu elegante estilo e sua arguta crítica. Professor, que a sua presença traga à universidade e ao conhecimento boa-aventurança. Excelentíssimo Sr. Reitor, Sr. Vice-Reitor, meu caro, querido amigo José Vicente, isto aqui não se podemos apoiar nisto. Minhas senhoras e meus senhores, queridos estudantes, professores, é uma alegria enorme voltar a Porto Alegre. Eu venho aqui a Porto Alegre sempre, desde há muitos anos, numa dupla qualidade, por vezes como professor universitário, por vezes como ativista do Fórum Social Mundial, e aqui tenho estado muitas vezes com muitos de vós, e é, portanto, um gosto enorme voltar aqui e, naturalmente, participar nos 80 anos desta universidade, que está hoje no primeiro escalão das universidades brasileiras e latino-americanas, o que, obviamente, nos dá um motivo de orgulho muito grande. Estar aqui convosco, naturalmente, que é uma grande alegria. Eu penso que eu estou virado para um dos lados da plateia e não para todos. Isto não foi muito bem feito. Agora sim. Estava a ver que estava a ter que me virar. Ora bem, o tema que eu vos propus é um tema que talvez vos possa surpreender, porque a ideia, por um lado, estranha das epistemologias do Sul e, por outro lado, a ideia de que é preciso fazer uma reforma profunda das ciências sociais. Nós, aqui no Brasil, na América Latina, em geral, assistimos a um grande desenvolvimento das ciências sociais, com jovens cada vez mais interessados nos estudos das ciências sociais e humanas, eu diria, e, no entanto, eu venho-vos falar da necessidade de refundar as ciências sociais e humanas. E faço exatamente porque, no momento em que, apesar de tudo, e apesar de todo este entusiasmo que podemos conhecer, sobretudo aqui no Brasil, neste momento, que não é propriamente o comum na América Latina, mas aqui no Brasil, de que, neste momento, há, no entanto, sinais de borrasca, como diria o Gabriel Garcia Marques, há sinais de tempestade sobre nós, sobre os cientistas sociais, sobre as universidades, sobre a democracia, e, muito particularmente, sobre as ciências sociais e humanas. E, portanto, há dois contextos distintos que nos levam a pensar que devemos, hoje, epistemologicamente, pensar o futuro, porque fazer epistemologia é praticamente pensar o futuro hoje, é tentar ver que tipo de conhecimentos é que vamos validar, conhecer, produzir daqui a uns anos, daqui a umas décadas, quando, efetivamente, os problemas que hoje nos parecem estar a emergir se consolidarem, se é que se consolidam. Portanto, é sempre numa lógica de antecipação, mas também da memória, isto é, de análise com um diagnóstico mais ou menos rigoroso do tempo em que a gente vive, que podemos fazer uma certa antecipação do que está no horizonte para as ciências sociais e humanas. E então, eu diria que o que está a ocorrer a nível global, e, portanto, as coisas no mundo, o capitalismo sempre foi assim, tem um desenvolvimento desigual e combinado, ou seja, em certos países podemos estar a assistir, por exemplo, a crescimento económico, enquanto outros estão a assistir a recessão. Num certos países ou numa região podemos estar a assistir a um aumento da proteção social, como tem acontecido nos últimos anos no Brasil, enquanto na Europa, sobretudo na Europa Sul, estamos a assistir exatamente a uma perda da proteção social. Portanto, o movimento é desigual, mas está articulado e, de facto, quando a gente olha
para as tendências hoje globais do que está em causa, o que é que nós notamos? Nós notamos, efetivamente, que a nível global nós temos vindo a notar, como tendência forte, um ataque do neoliberalismo às ciências sociais e humanas. Se virdes bem, sobretudo no norte global, Estados Unidos e a América e a Europa, nós temos estado a assistir a um desinvestimento das universidades e dos Estados nas ciências sociais e humanas. Fecham-se departamentos de Sociologia, fecham-se departamentos de Humanidades, fecham-se departamentos de Antropologia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em vários países da Europa. E, portanto, os investimentos das universidades estão a ir, muitas vezes, e das instituições de ciência, para as nanotecnologias, para a biotecnologia, para áreas onde o conhecimento permite dar uma rentabilidade à economia, ou seja, está-se a tentar e a entrar num momento em que o conhecimento não tem valor em si mesmo se não tiver valor de mercado. E não tendo valor de mercado, naturalmente, quem não dá emprego, não tem emprego, basicamente, na universidade. E, portanto, nós estamos a assistir exatamente a uma crítica que tem a ver com a entrada de lógicas neoliberais de gestão da universidade, de gestão dos financiamentos, que vai no sentido de hostilizar aqueles conhecimentos cuja utilidade para o mercado, a utilidade para a sociedade, muitas vezes, em muitos países, deixou de ser outra coisa senão aquilo que os mercados querem, é isso exatamente o que os mercados globais estão a tentar fazer, e, portanto, surge aqui um ataque. De onde é que vem este ataque? Porquê que é este ataque? As ciências sociais, afinal, têm ratificado muito do que ocorre nas nossas sociedades. De onde é que vem este ataque? Há um ataque externo, antes de mais, e esse ataque externo tem a ver exatamente com todos aqueles que hoje controlam as lógicas, sobretudo nos países governados por governos conservadores, que infelizmente vão sendo a maioria no mundo, e que aqueles que estão encarregados de realizar o financiamento da ciência têm fundamentalmente o objetivo de vincular a ciência às necessidades do mercado, da investigação, da inovação e da tecnologia. Isto é notório em muitos continentes, é notório na União Europeia. Neste momento nós temos o Horizonte 2020, que é o horizonte que determina as áreas estratégicas de investigação nas diferentes áreas, e foi devido à intervenção do Parlamento Europeu que nós tivemos as ciências sociais uma secção autónoma para as ciências sociais e humanas, porque a versão da Comissão, muito mais permeável aos interesses do capitalismo financeiro internacional, nem sequer contabilizava as ciências sociais como um setor autónomo. Punha-as como auxiliares da inovação científica, tecnológica, dos mercados, etc. Portanto, fundamentalmente, o que nós estamos a assistir é que este ataque externo tem vindo a ter um impacto significativo nas ciências sociais, sobretudo porquê? Porque os governos conservadores têm vindo, de alguma maneira, não só a desinvestir nas ciências sociais e humanas, mas estão a tentar criar outras ciências sociais, que por vezes chamam-se ciências do comportamento. O que é que isso quer dizer? Nós estamos a assistir hoje a que o conhecimento que tradicionalmente tem sido fornecido pelos cientistas sociais para as políticas públicas de educação, de saúde, de segurança, etc., está hoje a receber a concorrência de as agências e as empresas de consultoria que estão a produzir esse conhecimento em paralelo. Hoje, grandes empresas de consultoria, uma PricewaterhouseCoopers, uma Deloitte, por exemplo, que tem hoje centenas de advogados, milhares, aliás, ao seu serviço, também têm cientistas sociais. Tem antropólogos, tem sociólogos, que querem produzir uma ciência diferente daquela que nós, nas universidades, sempre fizemos. Isto tornou-se muito claro quando, como se lembram, aquele naufrágio do Exxon Valdez, no Ártico, nos Estados Unidos, que causou uma contaminação enorme de águas e que, de imediato, as organizações, o próprio governamentais, o Estado,
norte-americano convidou antropólogos das universidades para poderem fazer uma análise da contaminação das águas, na alteração que aquilo causava à vida dos esquimós, aos ecossistemas da região, e a empresa, a Exxon, contratou os seus sociólogos e antropólogos para fazerem um relatório alternativo, mostrando que a questão não era tão dramática, que a contaminação não era tão forte e que os esquimós até tinham muito a ganhar com a exploração do petróleo no Ártico. E, portanto, isto foi um primeiro sinal de que, efetivamente, havia a possibilidade de fornecer um conhecimento que não é aquele conhecimento útil de que vou falar a seguir, que as ciências sociais sempre produziram, mas é um pensamento funcional. Isto é, uma empresa precisa, ou um Estado, ou um governo, precisa de dados que justifiquem, por exemplo, a privatização da educação e encomenda um estudo que justifica exatamente a privatização da educação ou a privatização da saúde. É o que está a acontecer na Europa hoje. É o que está a acontecer na Europa hoje. Portanto, não se confia mais numa ciência social livre, independente, de raiz universitária, mas se procura uma ciência vinculada aos interesses políticos ou económicos de quem contrata. Claro que nós podemos dizer que há aqui imediatamente um conflito de interesses. Então, quem me paga é que vai me encomendar o estudo, portanto, como é que eu posso fazer um estudo independente? Conflitos de interesses. Ainda agora, recentemente, viram nos Estados Unidos como uma destas empresas de consultoria foi multada porque não deu conta das falcatruas, das fraudes que estavam a ser cometidas pela empresa a respeito da qual ela estava a fazer estudos. Claro, os estudos eram pagos pela empresa, pelo Citibank. Como é que ela podia ter autonomia para poder produzir um conhecimento que pusesse a nu as fraudes do sistema? Mas é para isso que estamos a caminhar. Vários ministérios na Europa, neste momento, que tinham os seus centros de estudo, os seus gabinetes de estudos, estão a eliminar os gabinetes de estudo, onde havia sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, historiadores, e estão a fazer outsourcing. Isto é, contratam os serviços que são necessários a estas empresas. E as empresas produzem, efetivamente, um trabalho que tem termos de referência muito escritos, obviamente, muito bem definidos, e que esses são, fundamentalmente, os interesses de quem contrata exatamente estas empresas. Portanto, isto para vos dizer que estas críticas externas estão a desestabilizar um pouco a comunidade das ciências sociais. Já se começaram a organizar congressos de ciências sociais alternativos aos nossos, ou dos cientistas sociais e das ciências humanas, onde se está a procurar dar credibilidade científica a este trabalho estritamente vinculado aos empregadores. Isto é, naturalmente, uma nuvem no horizonte. Nós nunca sabemos em que momento é que ela vai transformar-se numa tempestade, mas obviamente que é bom que a gente se prepare para que estejamos a ver o que está no horizonte para as ciências sociais. Portanto, não é uma questão de serem úteis ou não úteis, é serem funcionais a determinados objetivos concretos. E, portanto, nós hoje temos, sei lá, a Europa está neste momento a entrar, obviamente, num caminho neoliberal, como é todos conhecido, e o seu símbolo talvez mais genuíno é o Transatlantic Partnership. O Transatlantic Investment Partnership é um tratado de livre comércio entre os Estados Unidos e a Europa. Os dois blocos estão em decadência e estão-se a unir exatamente para tentarem confrontar-se com os BRIC, com os países emergentes, com o facto de que a globalização neoliberal representa neste momento o primeiro momento pós-ocidental do capitalismo global. A dinâmica não está a vir destes dois blocos. Os Estados Unidos há muito tempo em declínio, mas obviamente com muita capacidade de resistência, e a capacidade aumenta na medida em que se juntam. E que se juntam, naturalmente, quando dois blocos estão em decadência e os dois se juntam, naturalmente o mais forte coloniza o mais fraco. É exatamente o que vai acontecer com a Europa, uma vez que a Europa, ao aceitar este Tratado de Livre Comércio, vai funcionar uma espécie de México, digamos assim, em relação aos Estados Unidos e ao Canadá. Portanto, em breve, nós vamos comer todo o lixo
da comida do gado norte-americano, com aquelas hormonas todas de crescimento, todos os transgénicos que estão proibidos na Europa, pois obviamente que os vamos ter todos à disposição e naturalmente muito mais baratos que a carne do meu talhante na cidade de Coimbra, que as vacas andam ali no Mondego a pastar, enfim, os pastos férteis do rio que bordeja a minha cidade. Mas, portanto, isto significa que, efetivamente, este bloco está, de alguma maneira, a orientar-se por lógicas neoliberais que têm, obviamente, uma tendência para hostilizar todo o trabalho independente que nós podemos realizar nas nossas ciências sociais. Bem, podia-se dizer que é um ataque externo, injusto, e que as ciências sociais são de ótima saúde e que, portanto, estamos com muita força para resistir a isto. A verdade é que não. A verdade é que não. Nós passamos por um momento de autorreflexividade nas ciências sociais muito forte. Há um sentimento nas ciências sociais, na comunidade dos cientistas sociais, que nos leva a pensar que muito do que nós fizemos nas ciências sociais parece ter sido esgotado. Deixámos de ter grandes ideias acerca da transformação social. Continuamos com as grandes ideias que vinham dos pensadores do século XIX. Estamos no século XXI. Sabemos cada vez mais sobre cada vez menos. Entramos nos detalhes, mas não vemos a big picture. Alguém está a desenhar a big picture, mas não somos nós. Somos parte dela, mas não participamos na sua elaboração. Portanto, há aqui uma ideia de exaustão, de esgotamento, que nos deve deixar, obviamente, e nos faz pensar por que razão é que isto surge. E aqui vemos que as ciências sociais não podemos olhar para elas assim, de uma maneira geral, uma vez que temos que analisar as diferenças, e diferenças fundamentais que existem na construção do paradigma das ciências sociais, entre um norte global, neste caso os países desenvolvidos no século XIX, que é de onde surge a teoria social, e hoje o que se produz no mundo e, portanto, como é que, de alguma maneira, a discrepância, temos problemas comuns no norte e no sul, mas problemas também específicos. A partir do século XVII, o conhecimento, a grande curiosidade, o grande motivo que havia da construção do conhecimento era a curiosidade. No entanto, no momento em que se começa a anunciar a Revolução Industrial, nós vamos assistir a que a curiosidade, como motivo fundamental de construção do conhecimento, vai ser substituída pelo conceito de utilidade, obviamente. E as ciências sociais, quando elas se legitimam, fundamentalmente na Europa, naquela altura, no final do século XIX, é um momento em que as ciências sociais procuram ajudar a resolver os problemas emergentes do capitalismo do século XIX. E esses problemas eram problemas sociais graves. Era a prostituição, era a polarização social, eram as doenças, eram as cidades a abarrotar de gente, dos camponeses que eram expulsos das suas terras e não tinham, obviamente, condições dignas de viver na cidade, e, portanto, chamou-se a isso a questão social. E as ciências sociais entram exatamente com uma dupla missão que, aliás, se vai refletir nos nomes das ciências sociais. Por um lado, esta Revolução Industrial cria a ideia de uma certa barbárie que está a suceder. O capitalismo aparece como antissocial, como uma forma de barbárie social que está a destruir os laços de comunidade, de relação entre as pessoas, e as ciências aparecem, as ciências sociais, chamadas les sciences morales, as ciências morais, aquelas que vêm evitar que continue essa barbárie. E, portanto, essa é uma das designações. Mas tem uma outra, que vai quase no sentido contrário. É que agora a maneira de nós evitarmos essa barbárie é através da observação dos factos. É através da ciência. E o paradigma da ciência, que vem já do século XVII, é exatamente o da observação, como se fazia na física, como se fazia nas outras áreas das ciências naturais, e, portanto, elas vão ser chamadas também la physique sociale, a física social. Vamos tentar aplicar aos fenómenos sociais o que eram os fenómenos da natureza. E, portanto, a ideia é que ela assenta na observação dos factos. Só que o problema nas ciências sociais, como todos sabem, é que a utilidade, quando ela se põe, imediatamente põe o segundo problema, a utilidade para quem?
Para quê? E essa foi a grande divisória das ciências sociais, logo no princípio do século XX, é que a utilidade das ciências sociais pode ser para a continuação de uma sociedade capitalista, ou pode eventualmente ser para a construção de uma sociedade socialista, diferente. É aqui que se vai dar a clivagem entre a sociologia, digamos, estrutural funcionalista e a sociologia marxista. E muitas vezes usando todos os mesmos conceitos. O conceito de evolução é usado por uns e por outros, mas com sentidos diferentes. O conceito de revolução é usado por uns e por outros, mas com conceitos diferentes, com orientações diferentes. O conceito de progresso é usado por uns e por outros, mas também com objetivos diferentes. E, portanto, há aqui uma ideia que vai estar muito forte nas ciências sociais logo do início. É, por um lado, um objetivo, a ideia de que devemos ser objetivos nas ciências sociais. Para isso desenvolvemos uma série de metodologias, mas há aqueles, e essa vai ser a grande fratura, aqueles que pensam que, sendo objetivos, têm que ser neutros socialmente, isto é, nós não temos que preocupar-nos muito de saber de que lado estamos, não estamos a analisar os nossos objetos sociais, como dizia o Durkheim, a objetividade quer dizer neutralidade, e aqueles, que é a tradição da sociologia, das ciências sociais críticas, é que a objetividade não quer dizer neutralidade. Nós queremos ser objetivos, mas queremos saber de que lado estamos. E estas vão ser as clivagens que nos vão levando até ao nosso tempo. Até hoje, o que há neste momento de esgotamento nas ciências sociais? Ele notou-se, aliás, no Sul. Ele começa no Sul, começa em África. Quando nos anos 90, tudo isto que eu há bocado vos disse, da Deloitte e da PricewaterhouseCoopers, WaterhouseCoopers, é algo que foi tentado nos anos 90 já em África. O Banco Mundial, em 1990 e tal, disse aos africanos que eles não deviam investir nas universidades, nem deviam investir em pesquisa. Eles deviam comprar pesquisa internacionalmente. Eles deviam comprar cursos de sociologia, de antropologia, às universidades globais. Foi a destruição das universidades africanas, porque deixou de haver investimento para elas. Universidades como Makerere, na Uganda, Dar es Salaam, a Universidade Eduardo Mondlane, a Universidade de Nairobi, onde grandes autores lecionaram nos anos 60 e nos anos 70, obviamente que estão hoje, não digo em ruínas, estão a reconstruir-se hoje, depois desta devastação do neoliberalismo, que impediu exatamente que eles fizessem a investigação e contratem a pesquisa fora, a outras instâncias. E isto foi num momento em que, por isso é que os exemplos do Sul nos são úteis, em que em África, que se queria mostrar em África que não havia alternativas ao capitalismo. A África, nesta altura, ainda estava dividida entre países recém-emergentes da independência, alguns só ficaram independentes, os do colonialismo português só ficaram independentes a partir de 1975, era a ideia de que podia haver um desenvolvimento capitalista ou um desenvolvimento socialista. A Tanzânia, por exemplo, foi ela que desenvolveu mais fortemente a ideia do socialismo africano, como antes Nkrumah tinha feito no Ghana, e, portanto, como mais tarde vem a fazer Moçambique, Angola, Cabo Verde e mesmo São Tomé e Príncipe. Portanto, são outras tentativas de outro desenvolvimento. Este liquidar da pesquisa em África é para liquidar a ideia de que não há alternativa. A alternativa é o capitalismo, é o ajustamento estrutural, e nós vamos assistir exatamente à devastação de todas as alternativas em África. E, naturalmente, os países como Moçambique e Angola são aqueles que caem por último, porque foram os que chegaram à independência por último. O que é que está aqui? A ideia de esgotamento de alternativa é letal para as ciências sociais. Porque este conceito de utilidade, no sentido amplo, as ciências sociais sempre e humanas sempre jogam com ideias de alternativas de sociedade. Podem não ser radicalmente diferentes. Por isso é que a velha distinção entre revolucionários e reformistas, mas a ideia de uma sociedade melhor, a ideia de que podemos construir uma sociedade melhor, sem essa não existe ciências sociais. E o que está hoje o neoliberalismo a liquidar é a ideia da alternativa. É de que não há nada senão a ratificação do presente. E essa ratificação do presente são os mercados globais, é a privatização da economia, a privatização da educação, a privatização da saúde. Esse é um modelo que está no horizonte em muitos países hoje, alguns concretos e outros ameaçando. O Brasil pode estar ameaçado disso.
Portugal, a Espanha, a Itália e a Grécia já mais do que ameaçados, estão a ser já intervencionados, digamos assim, por esta nova política. Portanto, não é uma coisa utópica, é algo que está a acontecer. E, portanto, a ideia da falta de alternativa está a criar um esgotamento. E esse esgotamento vai nos levar exatamente a ser também uma ocasião para problematizarmos a fundo as nossas ciências sociais e humanas, e é isso que vos proponho. Porque se no norte global, e neste caso é o norte desenvolvido, os países desenvolvidos, quando surge a teoria social, ela visa fundamentalmente resolver o problema, como digo, da questão social, é fundamental, não é? Nos países do sul, que na altura eram colónias, nem contavam sequer, à medida que as ciências sociais nem tinham sociologia, tinham antropologia, porque eram colónias, obviamente, à medida que vão constituindo-se como países independentes, e a América Latina, obviamente, desde o princípio do século XIX, eles vão ter outra missão, as ciências sociais, que não têm propriamente na Europa. É o projeto de país. As ciências sociais e humanas e as universidades têm essa característica. As universidades que se criam pelo todo o sul global são universidades que vão definir um projeto de país. Não se pode entender a UNAM, no México, sem a ideia de projeto de país. Não se entende a USP sem um projeto de país. Não se entende a Universidade Nehru da Índia, de Nova Delhi, sem a ideia de um projeto de país. Um projeto excluente, obviamente. Excludente, muitas vezes. Não cabiam indígenas aí. Não cabiam afro-descendentes nesses planos. Não cabiam mulheres. Mas era um projeto de país. A ideia dos projetos nacionais. É muito importante para entendermos por que razão é que há este ataque hoje e o desinvestimento nas ciências sociais. É que o neoliberalismo não aceita projetos nacionais. O neoliberalismo quer alinhamento global. Não quer diplomacias paralelas, não quer alternativas às grandes agências multilaterais, seja o Banco Mundial, seja o Fundo Monetário Internacional. O que está a acontecer com os BRICS é algo que está a perturbar fundamentalmente o capitalismo global, sendo que não é uma alternativa sequer radical ao capitalismo global. Mas a ideia de que um país pode ter alguma autonomia no seu processo de desenvolvimento é anátema hoje. E sempre que esse projeto surge, tenta-se desestabilizar esse projeto. Ora bem, sendo assim, nós vamos tentar analisar porque é que as ciências sociais, que nunca foram tão necessárias como hoje para analisar este problema, como estamos agora a analisar, por que razão é que elas se sentem tão incapazes para responder a estes desafios? Põem-se na defensiva e não temos encontrado alternativas à altura, nem teóricas, nem analíticas, nem políticas, para poder responder a estes grandes desafios. Eu penso que temos dois problemas nas ciências sociais. Um, que eu diria de colonialismo interno, e outro de colonialismo externo, digamos assim. E eu vou tentar elencar cada um deles. O de colonialismo interno tem muito a ver com o modo como foram construídas as ciências sociais. Eu acho que nós estamos num momento em que devemos refletir profundamente as suas debilidades. É que as ciências sociais, as teorias que dominam ainda hoje as ciências sociais, os nossos fundadores, foram construídas em 5 países da Europa. Foram construídos na Itália, na Alemanha, na França, no Reino Unido, mais tarde nos Estados Unidos. Os teóricos que desenvolveram estas teorias estavam preocupados com os problemas da Europa. Não estavam preocupados com os problemas das colónias, nem sequer conheciam esse mundo. Conheciam apenas indiretamente. O que observavam eram a Europa e depois os Estados Unidos. Portanto, o que nós estamos a assistir em geral é uma discrepância muito grande entre esse quadro teórico e as práticas sociais que nós estamos a analisar no mundo. Portanto, há uma relação, digamos, fantasmal, como eu disse, de fantástico, de fantasma, entre a teoria e a prática dos movimentos sociais e das organizações. Quantos protagonistas nós temos hoje nos movimentos sociais que não foram teorizados por nenhum fundador das ciências sociais? As mulheres não foram teorizadas, os indígenas não foram teorizados, os afrodescendentes não foram teorizados, não eram parte do programa da transformação social. E, portanto, não couberam exatamente dentro do quadro teórico.
É notável vermos que autores como Max Weber, Marx e Durkheim, a pouca atenção que dão ao colonialismo. Dão muita atenção ao capitalismo, mas muito pouco ao colonialismo, quando o colonialismo é absolutamente intrínseco à constituição do capitalismo moderno. E sem ele nós não entendemos o capitalismo. Portanto, quando nós hoje estamos a dar aulas em ciências sociais na Europa, eu não tenho problema nenhum de invocar como fundadores da sociologia Marx, Durkheim e Max Weber. Mas se eu estou em Marrocos a dar aulas, as mesmas aulas, eu tenho problema, ou se estou aqui, eu tenho problema de dizer que estou a falar de autores que não se preocuparam com a minha sociedade. Preocuparam-se com a sociedade europeia. E eu, provavelmente, sou levado a pensar que aquela seleção de fundadores é capaz de ser muito seletiva e é capaz de ser arbitrária. Ela foi pensada em função dos interesses da Europa. E então é óbvio que se eu estiver em Marrocos, eu tenho que incluir entre os fundadores das ciências sociais Ibn Khaldun. Ibn Khaldun é um grande teórico moderno, nasceu em 1332 em Tunis. Um grande intelectual islâmico que construiu muita teoria sobre a história, sobre a sociedade, sobre a solidariedade social, que muita gente não conhece, apesar de estar disponível em espanhol, pelo Fundo de Cultura Económica, a Muqaddima, que é o prolegómena a uma história universal, um homem de uma cultura e de uma erudição extraordinária, mas que não entra no nosso cânon, não entra nos nossos cursos, precisamente porque é uma visão não eurocêntrica do mundo. Só foi conhecido no século XIX, e uma colega socióloga marroquina recentemente descobriu que Durkheim, ao estabelecer o conceito de solidariedade orgânica, conhecia o Ibn Khaldun, mas não o citou. Portanto, é esta, digamos, antropofagia, não ao Osvaldo de Andrade, mas outra, de transformar o conhecimento não eurocêntrico em matéria-prima, que é constitutivo das ciências sociais eurocêntricas. E então podemos começar, se nós começarmos a ver que realmente o Ibn Khaldun deve ser um dos nossos fundadores das ciências sociais, nós começamos a ver outras visões do mundo que nos permitem ver o mundo de uma maneira diferente do que aquela que está esgotada e que é o mundo eurocêntrico, que parece que está, obviamente, esgotado, porque o dinamismo vem de origem, em grande parte, não ocidental. E quando começamos a ver isto, abre-se, obviamente, um campo enorme de análise. Vejamos, estamos a falar de colonialismo interno. Imaginam que um sociólogo ou um antropólogo da República Centro-Africana ou do Bangladesh alguma vez inventasse o conceito de desenvolvimento? Só se ele fosse muito masoquista. Porque a gente não pode, estando naquelas sociedades, eu não posso inventar um conceito em que a minha sociedade e 90% das sociedades do mundo estão no lado errado da história. São subdesenvolvidas. Porque no momento em que o conceito de desenvolvimento surge, só 6 países é que são desenvolvidos. Eu nunca poderia criar um conceito de desenvolvimento desta forma. Porque o desenvolvimento não é económico. Quando se cria o conceito de desenvolvimento, por arrasto, os países subdesenvolvidos são subdesenvolvidos nas suas instituições, na sua cultura, nas suas maneiras de estar, nos seus climas, são preguiçosos, são perigosos, são lascivos, só pensam em sexo em vez de pensar em trabalho, aquelas coisas todas. A inferiorização que o subdesenvolvimento vai trazer às comunidades é um conceito que não cabe na cabeça de ninguém se tivesse sido criado fora do mundo norte-cêntrico. Continuem a pensar comigo. Aqueles que estudaram os conceitos fundamentais das ciências sociais. É estranho, mas em todos os conceitos, as sociedades europeias estão sempre mais próximos do que é mais perfeito. Distinção entre comunidade e sociedade em Tunis. Aqueles que conhecem um pouco essa teoria. Claro que as sociedades europeias são aquelas onde domina a sociedade sobre a comunidade. As sociedades mais atrasadas dominam a comunidade sobre a sociedade.
A diferença entre solidariedade orgânica e solidariedade mecânica, em Durkheim. Claro, as sociedades europeias são caracterizadas por solidariedade orgânica, as menos desenvolvidas por solidariedade mecânica, que é inferior. Os tipos ideais de Max Weber. Claro que nunca se realiza na realidade, porque é um tipo ideal. O que acontece é que as sociedades europeias estão mais próximas dos tipos ideais que as outras. Ou seja, é toda uma construção que visa colocar em contrapé o resto do mundo em relação a um pequeno grupo de países. E, portanto, as ciências sociais talvez não nos permitam representar o mundo como o nosso, no conjunto do mundo hoje. Ora, se eu não represento o mundo como o meu, tampouco o posso representar como algo que eu posso transformar. Este é que é o grande problema. É que os conceitos que nós temos hoje nas ciências sociais, quando operacionalizados na América Latina, na África e na Ásia, não dão os instrumentos de transformação social exatamente porque não representam como nosso o mundo. Representam como o mundo foi construído por outros. E, portanto, não nos permite transformar por outros. E quando nós começamos nesta linha, nós vamos muito longe. Podemos ir muito longe. Nós dizemos sempre que as universidades modernas, obviamente, são europeias, e é Bolonha a primeira, depois é Paris, depois é Coimbra e Salamanca. A minha universidade foi criada em 1290. Não é verdade. A primeira universidade é Timbuktu, no Mali, século IX. E, na mesma altura, a Universidade de Al-Azhar, no Egito. Mas, obviamente, a gente não considera isso no cânon. Também pensamos que foram os portugueses e os espanhóis que descobriram a América Latina. Mas, então, como explicar toda a evidência que temos hoje que os chineses estiveram na costa do Pacífico e encontraram este continente? Com uma lógica que não era ocupação. Aliás, identificaram os territórios e depois foram mandados recuar, com grandes tripulações. Muitas ruínas de barcos estão hoje, obviamente, analisados por arqueólogos, já, na costa do Pacífico. O nosso cânon continua a dizer que foram descobertos exatamente pelos portugueses e pelos espanhóis, porque foram estes que ocuparam, que vieram para ocupar e naturalmente, para fazer o saque dos recursos naturais que existia nesta região. Os chineses, quando vieram, não vinham com a intenção de ocupar. Era uma outra lógica. E se começarmos a esmiuçar, começamos a ver que muita coisa que parece, e isto não tem nada a ver como demonização do Ocidente, nada. Eu sou um cientista social, treinado no Ocidente. Eu estou a tentar desmonumentalizar o Ocidente, para abrir espaço a outras experiências. Para nós vejamos que todo este conhecimento, eu não digo nada contra Max Weber ou Marx ou Durkheim, são muito importantes como teóricos. O que eu só quero é que a conversa do mundo seja mais ampla. E que a gente integre mais gente e que, portanto, não fiquem apenas eles a ocupar o espaço. Quase todos eles, não há mulheres, normalmente, nestas coisas. E, portanto, é muito importante trazer essas outras experiências para nós podermos captar a riqueza extraordinária do mundo que não cabe na compreensão ocidental do mundo. E é por isso que eu digo que a compreensão do mundo é muito mais ampla que a compreensão ocidental do mundo. E, portanto, a transformação do mundo também pode ocorrer por formas que não são as formas que estão no script, digamos assim, do mundo ocidental. Porque o que é característico das ciências sociais é que a transformação da sociedade não se pode dar senão segundo o modelo ocidental. Seja marxista ou seja liberal. Mas ocidental. Porque nós aceitamos conceitos que são absurdos como absolutamente óbvios, transparentes. Por exemplo, a ideia da Escola de Frankfurt do universalismo europeu. Esse grande excepcionalismo da Europa que cria um universalismo europeu. Quando isto é uma contradição in adjecto. Porque se é europeu não é universal, se é universal não é europeu. E, no entanto, esta contradição escapou-nos durante muito tempo. Portanto, o que é muito importante é que a gente comece a ver, efetivamente, analisar com outros olhos a nossa tradição, para poder criar espaços a outros conhecimentos e a outras visões. Podem imaginar agora
que um dos maiores sociólogos, quando eu cheguei aos Estados Unidos para estudar sociologia, estávamos no início da crítica a esse grande sociólogo, Talcott Parsons. Imaginem que Talcott Parsons, que faz uma teoria social assente na sociedade norte-americana, não tem uma palavra sobre a escravatura. Como é que é possível explicar os Estados Unidos sem a escravatura? Ou o Brasil sem a escravatura? No entanto, Du Bois, um grande sociólogo e filósofo negro, não lhe escapou de maneira nenhuma o papel constitutivo da escravatura na Constituição dos Estados Unidos. E, portanto, a escravatura, o colonialismo não contou, porque o conhecimento que nós temos do mundo não ocidental foi, durante muito tempo, o nosso próprio conhecimento deles. Nós não conhecemos o conhecimento deles. O que eles conhecem, porque não se admitiu que estes povos tivessem conhecimento. E as epistemologias do Sul entram exatamente nesta conjunção. Do que eu penso já que é um colonialismo externo. É que as ciências sociais são uma forma de conhecimento no Norte e no Sul. São importantes, mas não são únicos. E, portanto, têm que conviver com outros conhecimentos populares, não universitários, não científicos, que têm outros critérios de validação. Porque os critérios de validação não são independentes dos conhecimentos que validam. Isso é a grande premissa epistemológica de que parto. E, portanto, as epistemologias do Sul é uma reivindicação dos conhecimentos nascidos na luta por aqueles que têm sofrido sistematicamente as injustiças do capitalismo, do colonialismo e do patriarcado. Muitas vezes este conhecimento é um conhecimento de vencidos. Ora, nós sabemos que o conhecimento dos vencidos não chega à universidade. A universidade acolhe o conhecimento dos vencedores, não o conhecimento dos vencidos. Para esse, temos por vezes, e sempre, durante muito tempo, a única maneira de lhes dar algum reconhecimento foram os departamentos de extensão. Aliás, muito maltratados na Universidade Brasileira e em geral. Quando, no fundo, nós nem sequer de extensão necessitamos. Nós necessitamos uma universidade por extenso. Uma universidade que acolha polifónica, que acolha efetivamente os diferentes conhecimentos que circulam na nossa sociedade. E é por isso que nós hoje, neste momento da transição, somos obrigados a criar alternativas como essa a que eu tenho vindo a promover da Universidade Popular dos Movimentos Sociais, é que juntar, como vamos fazer agora em Cuiabá, está aqui a Aline Mendonça, que trabalha comigo, e vamos estar a juntar um grupo de intelectuais comprometidos com os movimentos, que são 1/3 e 2/3 são ativistas e líderes de movimentos sociais, para, durante 2 dias, discutirmos em comum os problemas que são os problemas do nosso tempo. E em Mato Grosso, obviamente, a interculturalidade, a terra, tem que ser fundamentais na nossa discussão. Mas isto tem que ser parte do nosso currículo da universidade. E, portanto, eu acho que todas as universidades, é uma proposta que faço ao Sr. Reitor, que as universidades, todas elas deviam ter, apensa a si própria, a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, para organizarem sistematicamente estas tipo de jornadas. Mas, portanto, quando nós entramos com estes outros conhecimentos populares, surge uma grande tarefa e nós temos que fazer um teste rigoroso. Porque a razão que nos leva ao reconhecimento de outros conhecimentos não é o brilho de qualquer intelectual que tenha descoberto, por teoria da vanguarda, que há outros saberes que devem ser valorizados. Como eu costumo dizer, não é de maneira nenhuma menosprezar o conhecimento científico. Hoje à tarde vou discutir com os cientistas daqui, terei todo o gosto. Não é menosprezar esse conhecimento. É apenas dizer que ele é um dos conhecimentos válidos, e é muito válido, e se calhar o único válido para algumas áreas, mas não é válido para todas as áreas. Porque, como eu costumo dizer, se eu quiser ir à Lua, eu preciso de conhecimento científico. Se eu quiser preservar a biodiversidade da Amazónia, eu preciso do conhecimento indígena. Portanto, para diferentes objetivos, eu necessito de diferentes tipos de conhecimento. Mas, portanto, esta reivindicação das epistemologias do Sul não é, de maneira nenhuma, uma inovação que venha de teóricos de vanguarda. Eu sou totalmente contra as teorias de vanguarda. Sabem porquê?
Porque a teoria de vanguarda tem que separar-se da sociedade a que diz respeito para a poder guiar. Isso, para mim, é o princípio do fracasso. Eu considero-me um teórico de retaguarda. Caminho que os movimentos sociais e todo o meu desenvolvimento teórico meu decorre, efetivamente, de muita energia, muita dela conseguida aqui, nesta cidade, da sabedoria imensa que eu conquistei ao participar nos Fóruns Social Mundial. Centenas e milhares de movimentos sociais com quem, ao longo dos anos, pude interagir. E, portanto, é uma outra compreensão do mundo e, portanto, uma outra energia que me leva a pensar que nós não precisamos de alternativas, como sempre o digo, mas de um pensamento alternativo de alternativas. Porque as alternativas estão aí, só que não as vemos, não as credibilizamos. Porque se somos de uma orientação, olhamos para o capitalismo e até podemos achar que é bom ou achar que é mau. Mas não vemos que o mundo é constituído por 3 grandes blocos de dominação: capitalismo, colonialismo e patriarcado. E é exatamente no colonialismo o mais invisível. O patriarcado tem hoje um movimento feminista que lhe deu grande visibilidade. O colonialismo é aquele que exige uma descolonização das ciências sociais do tipo daquela que comecei a fazer convosco. E isso, portanto, exige um outro trabalho para podermos, efetivamente, resolver alguns problemas. Quais são os problemas que a gente tem que resolver e que, a meu entender, são complicados? Eu penso que as ciências sociais hoje, tal e qual como elas se organizam hegemonicamente, têm 2 problemas graves, fundamentais. Elas deixaram de poder conceber o poder como ele está, efetivamente, a afetar as nossas vidas. O capitalismo hoje já não é apenas um modo de produção, é um modo de civilização. É a autoconsciência da nossa época. E é por isso que é tão difícil pensar alternativas. E é por isso que os protestos, os movimentos dos indignados no sul da Europa, com quem tenho trabalhado, são fundamentalmente ricos em formular aquilo que não querem, mas muito pobres em formular aquilo que querem. Ou seja, a negatividade tem um predomínio total sobre a positividade. E é por isso que se chama indignação, que é um conceito espinosista, que é o conceito de uma revolta perante uma injustiça cometida a outrem. A indignação é sempre uma memória ferida. Não é uma antecipação. Porque nos falta uma narrativa forte de antecipação, de construção de uma outra sociedade. E, portanto, eu acho que é fundamental que a gente comece a ver o poder e a resistência de outra forma. Vejamos o poder. Eu tenho vindo a tentar analisar o que é que se passa com o facto de nós vivemos em sociedades democráticas, toda a gente é a favor da democracia, toda a gente é a favor dos direitos humanos, e, no entanto, a desigualdade social entre países, entre ricos e pobres, nunca foi tão grande. E cada vez mais temos problemas que parecem ser gravíssimos, sem solução, nomeadamente os problemas ecológicos, mas também o problema da iniquidade, da desigualdade social e da discriminação. Que poder é este? É um poder que é tão concentrado quanto anónimo e fragmentário. Houve um tempo em que nós conhecíamos quem eram os capitalistas que dominavam os nossos países. Eram as famílias, a gente sabia quem eram as famílias. Hoje são os mercados. Hoje é anónimo. E dá-nos a ideia, ademais, que não é concentrado, porque são milhares de decisões que se tomam e que, portanto, não está na mão de ninguém. Apesar de nós sabermos que há os investidores institucionais que são esses realmente que definem o que é que se vai no mundo. Mas o que é que isto dá a ideia? É um poder que se separa cada vez mais daqueles que oprimem. Enquanto, na nossa maneira como aprendemos, por exemplo, no marxismo, o capital e o trabalho têm que estar juntos. Porque não há capital sem trabalho, não há trabalho sem capitalismo. Hoje, muita da dinâmica dos capitalistas no mercado financeiro não tem trabalhadores. Não conta com essa realidade. É outro tipo de poder que assume um certo nível de invulnerabilidade pela separação. Que leva, tal e qual como os super ricos hoje vivem em castelos neofeudais, condomínios fechados, ilhas do Pacífico, de uma maneira ostentatória, e são os únicos que têm validade moral, porque são os únicos que não vivem acima das suas possibilidades. Nós, ao contrário, na Europa, estamos a ser todos estigmatizados
Porque vivemos acima das nossas possibilidades. Só os super ricos é que não vivem acima das suas possibilidades. Estão a ver? Isto é o lado secular da teologia da prosperidade, da teologia conservadora, sobretudo evangélica, que domina hoje um pouco este mundo. Ora bem, eu chamo a este movimento a dronificação da política. O que é a dronificação? Drones militares. Não é? O drone militar é um instrumento que acabou com o conceito tradicional de guerra. Quem está a matar no Afeganistão está atrás de um computador em Nevada, nos Estados Unidos. Não há sequer heróis. O herói é um programa de computador, como nos jogos. Não há danos colaterais. Pode-se destruir um drone, mas o que é que isso vale? A vitória trivializou-se, também não há derrota. Esta ideia de um poder invulnerável que faz com que o cidadão comum diga, mas o que é que eu posso fazer contra isto? Este é o grande problema que estamos a viver hoje, em muitos contextos. Qual é o problema? É que muitas outras instâncias da nossa sociedade estão a organizar segundo a lógica dos drones. Vejam, mercados financeiros. Hoje no mundo, o mercado financeiro, como aconteceu no passado ao Brasil, ou ao México, ou à Tailândia, está hoje a acontecer na Europa, uma agência de rating, Standard & Poor's ou Fitch, de um dia para o outro, pode levar ao suicídio de pessoas, pode levar à morte, à perda de emprego, pode levar à perda de trabalho, pode destruir um país, como aconteceu recentemente na Europa, de uma maneira totalmente invulnerável. É jogar com o rating da taxa de juros da dívida soberana de um país. Isto é uma forma de poder invulnerável. A segunda forma que nós podemos identificar são os chamados grandes mídia. Nos países em que os mídia hoje têm um controle monopolístico, eles têm uma ideia de invulnerabilidade, porque determinam os termos do que pode ser discutido. As guerras não declaradas que nós temos hoje no mundo, grande parte das guerras não são declaradas, nem estão a ser conduzidas por exércitos normais. A vigilância a que todos estamos sujeitos, as câmaras de vigilância que estão por todo lado nas ruas, as fotos que nos tiram todos os dias a cada momento, é um poder que parece separado da possibilidade da contestação. É um poder que parece invulnerável. Portanto, eu acho que nós precisamos de umas ciências sociais que nos permitam reduzir este poder a dimensões que o tornem derrotável. E isso é uma decisão epistemológica, é um procedimento epistemológico. Nós temos que ter outras formas de conhecimento que nos permitam destruir esta invulnerabilidade, porque de outra maneira, o que é que eu, como cidadão individual, vou fazer? Eu tenho que imaginar uma outra sociedade. E as epistemologias do Sul o que nos estão a dizer é o seguinte, é que este poder tão forte é muito frágil. Ele alimenta-se das ideias que nós temos a respeito dele. Nós aceitamos como verdadeiro aquilo que eu acabei de dizer, que ele é invulnerável, é isso que ele quer, para se reproduzir. Eu dou-vos um exemplo fascinante do começo deste continente. Está belíssimamente analisado por um dos grandes filósofos deste continente, equatoriano, Bolívar Echeverría. Outros já o têm analisado, mas é muito importante esta análise. Como é que os incas foram derrotados pelos espanhóis, pelo Cortés, por exemplo, no México? No caso deles são os aztecas, mas os incas do Peru. Como é que os incas foram derrotados? Pelo seguinte, é que enquanto para o Cortés a civilização inca era uma civilização completamente inferior e que era preciso derrotar e destruir, os incas viram os espanhóis como deuses. Não como uma civilização hostil, mas como um upgrade da sua própria civilização. Uma melhoria da sua civilização. E foi por isso que se renderam em grande parte, implodiram as suas resistências. Isto é, a imagem que tinham dos seus opressores facilitou a opressão. E nós temos hoje, no nosso tempo, muitas ideias que exatamente vão nesse sentido, em que nós aceitamos exatamente isso mesmo. Portanto, perante isto,
eu vejo que as ciências sociais estão, digamos, incapazes de lutar contra uma massiva produção de falsa consciência. É que os cidadãos devem ser levados a pensar naquilo que apoia a sua própria opressão. Por exemplo, começamos todos a criar no senso comum que o Estado é excessivo, que o Estado tem que ser enxuto, que o Estado tem que ser mínimo. Hoje na Europa é a discussão. Quando a gente sabe, efetivamente, que o que se pretende é que se entregue tudo à liberalização, aos mercados financeiros e, portanto, à lógica do mercado. E começam sempre com a ideia de que o Estado tem, obviamente, que é predador, é corrupto, o que acontece muitas vezes, como podeis imaginar e que sabeis, mas, obviamente, o que eles fazem é o seguinte, é uma estratégia de liquidação do próprio Estado, aproveitando, naturalmente, toda a corrupção que existe no poder hoje em muitos países. Mas o que é importante é nós aceitarmos a ideia de que não é possível ter um Estado eficiente ou um Estado que produza uma boa saúde ou uma boa educação, tudo tem que ser privatizado. É exatamente isso que está neste momento a dominar o mundo, se não aqui domina exatamente no mundo. Portanto, nós somos, de facto, somos levados a pensar, apoiar a nossa própria opressão. Mais do que isso, nós somos levados a pensar que só somos responsáveis pelas ações que reproduzem a nossa impotência. Só somos responsáveis pelas ações que reproduzem a nossa impotência. Olhem para o conceito de empreendedorismo. Não há universidade hoje que não tenha cursos de empreendedorismo. Por todo o lado se fala de empreendedorismo. O Banco Mundial promove o empreendedorismo. Mesmo as pessoas que antes organizavam movimentos sociais e organizações não governamentais, agora têm que ser empreendedores sociais. Por que este conceito? É uma derivação direta do conceito de autonomia do indivíduo no neoliberalismo. Porque é que a pessoa tem que ser empreendedor? É o indivíduo, não é a comunidade. Não é? Portanto, estamos a colaborar na nossa própria impotência. E, finalmente, a aceleração do tempo torna impossível a reflexão. Eu acho que hoje as próprias redes sociais têm um papel aí, e um papel que nós devemos ver com grande circunspecção. Nós, para refletirmos, para pensarmos, para termos pensamento críticos, precisamos de ter parte do nosso tempo não organizado. Por ninguém. O objetivo hoje é que todo o tempo esteja organizado, desde o tempo do descanso ao tempo de trabalho, e, idealmente, não distinguir tempo de descanso de tempo de trabalho. Os jovens que hoje vão para casa trabalhar nos seus CVs toda a noite para no dia seguinte ir a uma entrevista, deixaram de saber o que é trabalho pago e trabalho não pago. O que é lazer e o que é trabalho. Essa distinção é o que está a desmontar fundamentalmente o trabalho. Por outro lado, temos hoje uma inundação de informação por todo lado. Isso é bom ou é mau? Hoje a opacidade nas nossas sociedades decorre não daquilo que se esconde, mas daquilo que está manifestamente patente. Daquilo que é totalmente evidente. Nos outdoors, na publicidade, etc. Porquê isto? Com uma metáfora, talvez podereis ver isso rapidamente. Quando há uma inundação, o que é que acontece? Qual é a primeira coisa que falta quando há uma inundação? Água potável. Nós hoje temos muita informação, mas falta-nos informação potável. E este é o problema do nosso tempo. Portanto, eu termino dizendo-vos que as tarefas que eu proponho para um outro paradigma de ciências sociais, que venham informado por esta ideia das epistemologias do Sul, que convoca conceitos que eu não posso de modo nenhum aqui desenvolver, como o conceito da sociologia das ausências, foram referidos por José Vicente, a ecologia de saberes, a sociologia das emergências, a tradução intercultural. É uma maneira de que nós estamos a tentar buscar num trabalho coletivo que exige outras metodologias, por isso é que estão aí as UPMS, que obrigam a uma escuta profunda. Os cientistas sociais, eurocêntricos, o que nós nos habituamos nas nossas metodologias é extrativismo. A gente fala de extrativismo dos recursos naturais. Qualquer cientista social hoje não reflexivo é um extrativista. Vai fazer as entrevistas para quê? Sacar matéria-prima.
Está interessado no conhecimento daquelas pessoas enquanto tal? Não. Aquele conhecimento é matéria-prima para o seu trabalho. Estão a ver? Portanto, nós temos que ter outras metodologias dialógicas, participativas, o que põe um conceito de autoria. Porque no conhecimento popular, o conhecimento mais crucial do conhecimento popular, campesino, urbano, camponês, urbano, indígena, feminino, o que seja, ele não tem autores, ele é autor. E nós temos muita dificuldade disso, mas felizmente neste país as coisas estão a mudar, neste e noutros, mas no Brasil conheço concretamente aqueles que colaboram e aquelas que colaboram comigo. No Ceará, por exemplo, na Universidade Federal de Fortaleza, nós temos hoje já uma banca popular. Sabem o que é? É que muitos dos jovens, alguns, isto começou com um deles e hoje ampliou-se, isto é uma boa lição para alguns de ciências sociais aqui, fizeram trabalho de campo naturalmente com os movimentos sociais, com as organizações sociais que lhes deram apoio, etc. E, portanto, o jovem, quando chegou ao fim, tinha a sua tese, era até uma tese de mestrado, achou realmente que quem conhecia melhor o trabalho dele e aquela área era o líder do movimento social com quem tinha trabalhado. E apresentou naturalmente ao Senado da faculdade para que ele fizesse parte da banca de avaliação. Claro que a banca achou, a Universidade do Senado achou aquilo louco. Como é que é possível? Não tem doutoramento. Como é que pode ser alguém a avaliar o doutoramento? O homem até era, por acaso, até era analfabeto ainda. Ou aprendeu a ler muito pouco, durante muito tarde. Foi uma luta, mas a verdade é que depois de muita reunião, depois de muita luta, se conseguiu efetivamente que aquela tese tivesse na sua banca um líder do movimento social. E, portanto, hoje isso está-se a generalizar com o nome de Banca Popular. O que eu acho que é notável, sobretudo porque é uma ideia daquilo que é fundamental às epistemologias do Sul, que é a justiça cognitiva. É não sermos extrativistas, é podermos exatamente colaborar com outros e dar voz a outras pessoas, escutando-as naturalmente e valorizando o seu conhecimento de outra forma. Por isso, naturalmente, é extremamente dialógico o trabalho. Aliás, eu devo dizer que isto para mim não é muito novo. Se vires este livro que vamos agora lançar, eu nunca fiz entrevistas quando estive a viver na favela, e realmente foi uma tentativa de podermos partilhar conhecimento, fazer a ecologia dos saberes muito antes de eu ter desenvolvido este conceito. Portanto, o que eu vos convido é uma outra compreensão do mundo, um pouco mais ampla do que aquela que as ciências sociais nos habituaram, precisamente para ver o seguinte: nós não sabemos que estamos no progresso da barbárie ou na barbárie do progresso. As coisas não estão a correr bem. Uns dizem que é a barbárie do progresso, outros dizem que é o progresso da barbárie. Nós temos que lutar por uma vida digna, seja o que quer que seja esse diagnóstico. E, portanto, não é utópico. Eu dei-vos os exemplos de coisas concretas, de utopias concretas, que vão sendo possíveis, exatamente, dentro das nossas universidades. A Universidade da Faculdade de Medicina de Manaus também traz os médicos tradicionais para ensinar dentro da escola, para tentar informar ecologias de médicos, de saberes médicos. Portanto, nós estamos em duas áreas a desenvolver coisas que eu penso que são muito interessantes e revolucionárias, mas no sentido mais criativo da palavra, que são as ecologias de saberes médicos e as ecologias de saberes jurídicos. Nós vamos inaugurar em Porto Seguro, na nova universidade que está a ser criada pelo reitor querido amigo Naomar Almeida Filho, um laboratório de ecologia de saberes médicos, em que vêm os colegas indígenas, vêm médicos, e vamos nos reunir e lançar, aliás, esse laboratório com um protocolo com o meu próprio centro. Ou seja, não é de maneira nenhuma demonizar ou pôr de lado a ciência, não. É a ciência ter que dialogar com outros saberes. Isto é ecologia de saberes médicos ou jurídicos ou outros. O objetivo não é também apenas um objetivo intelectual. É um objetivo político, como eu sempre disse. Nós, nas nossas universidades, formamos por vezes, ou tendemos a formar cada vez mais conformistas. Nós precisamos é de formar rebeldes competentes. Muito obrigado.
Não sei se há tempo para perguntas. O nosso homem do protocolo manda-me sentar, de maneira que eu vou-me sentar. Obrigado, professor Boaventura. Convidamos o professor José Vicente para retornar ao palco para o momento de perguntas. Estamos esperando, então, as perguntas. Bom, eu vou fazer uma primeira ao professor Boaventura. Eu escutei no Congresso do ALAS, no Chile, uma explicação dele sobre os jovens indignados. E hoje ele mencionou... Eu gostaria, então, de perguntar como o senhor vê esse movimento mundial de jovens que vão da Espanha, Portugal, México, Estados Unidos e no Brasil. E como é que o senhor percebe esses protestos dos jovens que marcaram tanto a sociedade brasileira desde há um ano? Pois essa é uma pergunta muito importante. Eu acho que eu tenho realmente acompanhado muitos destes movimentos que nasceram com a Primavera Árabe em Tunis em 2011 e depois, enfim, tiveram o Occupy, o movimento dos indignados na Europa, o movimento Eu Sou 132 no México, o movimento estudantil do Chile e, finalmente, os protestos aqui no Brasil. Eu acho que não é possível fazer uma leitura geral destes movimentos, porque eu distingo 3 genealogias nestes diferentes movimentos. Eles têm uma coisa em comum, é revelarem a desconexão entre o sistema político e as aspirações das classes populares, dos jovens da classe média e também das outras classes. Ou seja, as instituições estão no seu lugar, mas não estão a cumprir as suas funções. E, portanto, há aquelas 2 patologias que eu tenho referido e que agora atingiram, no caso das democracias, um ponto de colapso, isto é, a patologia da representação, os representados não se sentem representados pelos representantes, e a patologia da participação, porque acabei de participar se o meu voto não vale a pena. Se os partidos vêm com um programa, depois fazem outra coisa. Portanto, estas 2 patologias, em meu entender, atingiram um ponto alto em todos estes movimentos dos indignados e dos movimentos de protesto. E eles têm 3 genealogias, em meu entender. A primeira é a Primavera Árabe, que é fundamentalmente surge na ruína dos processos e dos projetos nacionais populares. Os projetos nestes países do Norte da África e do Médio Oriente, houve realmente modelos de Estado secular em culturas islâmicas, que vem do Kemal Atatürk na Turquia, depois o Nasser no Egito, o Ben Ali, o Bourguiba na Tunísia, depois o ditador Ben Ali, que foi derrotado e demitido no decurso da Primavera Árabe, eram projetos nacionais, projetos de país. E esses projetos foram sendo, efetivamente, liquidados por contradições internas e, obviamente, a partir dos anos 80, por toda a hostilidade do neoliberalismo internacional a estes projetos nacionais. O Saddam Hussein é exatamente um bom sinal de alguém que caia num dos projetos nacionais populares. Não estamos a falar da democracia, estamos a falar de projetos nacionais populares e que caem exatamente nesta lógica. Portanto, é uma ruína desses projetos. O Occupy no Wall Street e em Madison foi o único que eu acompanhei, porque é lá que vivo parte do ano. É uma autorruína do neoliberalismo, isto é, os jovens nem sequer fazem, são tão autónomos que a ocupação em si é tudo. Portanto, eles sem quererem são um reflexo do neoliberalismo. Por exemplo, não fazem nenhuma reivindicação. Não se pede nenhuma Assembleia Constituinte. A única coisa é isto, as ruas e as praças são os únicos lugares do mundo que não estão colonizados pelos mercados financeiros. E é, portanto, onde ainda se pode exercer a cidadania. É isso que têm em comum todos estes.
Só que no Occupy não há nenhum impulso a uma transformação do Estado, porque o poder do neoliberalismo é tão grande dentro da sociedade norte-americana que os jovens não imaginam uma outra sociedade. E por isso, obviamente, digamos, o DNA da ocupação é essa grande tradição ocidental, a única que resta de emancipação, que é a tradição anarquista, digamos assim. Não? No caso dos indignados do sul da Europa, no caso do México e no caso do Brasil, em meu entender, é a frustração das expectativas no que respeita à social-democracia, ou seja, a social-democracia europeia assente nos direitos universais, da saúde, da educação, seja a social-democracia latino-americana assente em políticas, digamos, de redução da pobreza, mas também misturadas com direitos universais, no caso da saúde e no caso da educação. Portanto, aqui há uma demanda, há uma reivindicação, porque há muita frustração. No caso do Brasil, no meu entendimento, uma frustração em relação a uma expectativa muito alta, que se criou e que foi frustrada, não é? E isso, um grande amigo deste país, se tiverem curiosidade, podem ler isso num artigo que saiu ontem, meu no Le Monde Diplomático do Brasil, em que eu chamo a atenção para o Albert Hirschman, que há muito tempo fez esta análise, isto é, quando se massifica um serviço, seja a educação ou a saúde, é muito difícil manter a qualidade dele ou melhorá-la. E, portanto, muita gente que pela primeira vez tem acesso ao serviço vai sentir uma frustração terrível. Para além de que os serviços são muitas vezes organizados de uma maneira monolítica, monocultural e muitas vezes eurocêntrica, é o caso da saúde. Nós temos um problema no Brasil da saúde para indígenas, porque ela tem que ser administrada de uma maneira diferente, no acesso à comunidade, na maneira como se dá, na maneira como se intervém, como é que se articulam com os médicos indígenas. Nada disso tem sido feito, a não ser em algumas experiências extremamente luminosas aqui no Brasil. Há algum desses que têm vindo a trabalhar e que estão organizados numa organização para a qual vos chamo a atenção, que é a APIBA, a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, que é liderado por uma mulher fabulosa, Sónia Guajajara, que se está a tentar, efetivamente, que haja esse sentido intercultural da saúde. Portanto, é essa frustração. No caso da Europa, é a destruição. Quer dizer, não é... Estes serviços existiram até agora e eram razoáveis. Portugal tinha um dos melhores sistemas de saúde do mundo, saúde pública, que neste momento está a ser privatizado. E, portanto, é a destruição e, obviamente, todo o desinvestimento na educação é outro. Portanto, são exatamente estas as três genealogias e, por isso, é que eles são dominados pela negatividade e não pela positividade. Por isso é que são muito voláteis. Vejam, no Egito, como é que nasce o movimento? Por um jovem que se imola porque quer que seja legalizado o comércio de rua. Mais nada. Passado uma semana, estão a pedir a demissão do Ben Ali. Em São Paulo, são 20 cêntimos de aumento das tarifas. E depois, a volatilidade é porque domina a negatividade sobre a positividade. Só que, e isso é algo muito interessante, o Brasil hoje conta, e também os indignados no sul da Europa, com uma credibilidade da democracia que não tinha no início do século XIX, quer dizer, no final do século XIX, quando os jovens lançavam bombas em Londres, em Paris, em Moscou, naquele tempo em que o Gandhi veio à Europa, ele que gostou muito do anarquismo europeu, mas disse, anarquismo sim, mas com violência não. E foi isso que o levou à não violência, realmente. Não é? Ele estava em 1905 a entrar em Oxford e em Londres para ver os seus estudos. Nessa altura, nenhum jovem cabia na cabeça de alguém que o jovem fosse pedir democracia real ou democracia já. A democracia, na altura, era uma coisa totalmente de elite. As classes populares não participavam da democracia. A democracia não tinha nenhuma credibilidade junto das classes populares. O século XX, devido a muita luta social, a muita morte e a muita violência, a democracia entrou no imaginário popular. E é por isso que os jovens hoje, do sul da Europa, e aqui também muitas vezes, falam por democracia já ou democracia real. Isto é, o que é característico do nosso tempo é que a democracia nunca valeu tanto como ideal e nunca valeu tão pouco como prática. E esta é a conjuntura que eu penso em que nós estamos e que estes movimentos, de alguma maneira, estão a dar sinal.
no caso da Europa e no caso do Brasil, o apelo a uma Assembleia Constituinte livre e soberana, penso eu, que é a grande solução. É realmente a única maneira de reformar o sistema político, é através de Assembleias Constituintes, é o que nós temos defendido. Eu vou resumir 3 perguntas numa. Seria, como produzir mecanismos cognitivos de apropriação dos saberes de outras noções e povos, sem que o olhar ocidental os reinterprete e os pervertam? E, na mesma sequência, como seria tal efeito no tema da educação popular e nos temas médicos, assim como na filosofia? Como produzir mecanismos cognitivos de apropriação dos saberes de outras noções e povos, sem que o olhar ocidental os pervertam? Isso poderia ser aplicado, nas 3 perguntas, à questão da filosofia, da educação e do saber médio. Eu acho que é uma grande pergunta e é realmente algo que eu penso que nós devemos ver com muita circunspecção, porque eu acho que as epistemologias do Sul, que a meu entender só existem porque há epistemologias do Norte, portanto o ideal é que não houvesse necessidade de epistemologias do Sul, esta reivindicação de outros saberes, exigem uma vigilância epistemológica muito grande, porque efetivamente tudo pode ser transformado em apropriação. O próprio que eu digo pode ser transformado numa apropriação. Eu tenho que ser autorreflexivo permanentemente. E isso só é possível, efetivamente, quando nós conseguimos trabalhar, estudar com e não estudar sobre. E para isso é preciso que muito do nosso trabalho seja feito fora da universidade, com organizações, com movimentos, com cidadãos não organizados. Aliás, há pouco esqueci-me de referir que uma das grandes novidades destes movimentos de protesto é que, se olharem para a teoria política ocidental, a teoria política ocidental sempre concebeu e sempre organizou os seus instrumentos a pensar na organização do ator coletivo, seja o sindicato, seja o movimento social, seja o partido. Quem não está em sindicato, partido ou movimento é despolitizado. Ora, foram os despolitizados que fizeram os protestos. Portanto, eles não estavam despolitizados. O que nós não temos é sistemas que permitam que eles sejam politizados das formas convencionais. E, portanto, politizam-se, manifestam-se de outra forma. Portanto, não há nenhum seguro contra a perversão. A única solução é exatamente que todo este conhecimento seja muito trabalhado no contexto de lutas sociais, e essas não faltam. E isso leva a que é preciso correr riscos. Porque realmente, hoje, há muita gente, que é uma coisa que me surpreende, como é que aqueles que estão a ser hoje, que estão na frente de luta dos problemas sociais, da luta social, ou seja, os que estão a ser mortos, perseguidos, e os que estão a ser, neste continente, postos na prisão por serem terroristas, sabem quais são? São indígenas. Nós temos 200 ou 300 indígenas, líderes indígenas, da Argentina ao México, acusados de terrorismo. O que é que estes indígenas fizeram? Bloquearam estradas para não deixarem entrar as empresas de mineração ou de madeira, ou os megaprojetos. Porque hoje bloquear uma estrada é um ato de terrorismo. Ora bem, essa gente está muito só. Nós temos no Brasil 3 movimentos que lutam pela terra e estão isolados uns dos outros. O movimento do MST, o quilombola e o indígena. E os lutas urbanas não entram em contacto com eles. Por isso é que nesta UPMS que vamos fazer em Cuiabá, não estão apenas indígenas e MST, mas está LGBT, está o movimento de mulheres, estão movimentos urbanos. Sem uma aliança campo-cidade não se consegue fazer isso. E aí é que a gente não se perverte. Porque o conhecimento, e é isso que querem fazer da universidade cada vez mais, e eu, ainda bem que no Brasil há resistência a isso, eu fico muito feliz por isso, é que a avaliação dos professores hoje é uma avaliação bibliométrica. Portanto, o trabalho que um professor faz com os movimentos sociais ou com organizações deixou de contar. O que conta é se escrever um artigo.
Na Europa chegou-se a este ponto. Chegou-se a este ponto na Europa é que o artigo é de preferência um artigo escrito em inglês, quer dizer, eu posso ser português, espanhol ou italiano, não. É muito importante, é um escrito em inglês. Os meus livros valem menos que os meus artigos. Em inglês, numa revista indexada, que são todas as inglesas propriedade da mesma empresa, a Taylor & Francis. É uma fraude absolutamente constituída que nós temos hoje na universidade e à qual é preciso resistir. O meu filho é biólogo da Universidade da Califórnia e é professor com ténure dentro da universidade e trabalha na área das células estaminais e há neste momento um movimento de biólogos contra esta máfia da bibliometria, porque realmente vai liquidar a capacidade de criação de um professor que está a ser avaliado por vezes por referees que não sabem nada do tema e que só são muitas vezes concorrentes no conhecimento. Isto é, recusam o teu artigo e amanhã as tuas ideias aparecem num artigo feito por eles. Isto está a acontecer por todo lado, está a acontecer a corrupção entre os jovens professores das universidades que vão aos congressos para combinarem com os colegas, eu cito-te a ti para que tu me cites a mim por causa do fator de impacto. Que é isto? É uma perversão do que é um trabalho académico, sério, honesto, colaborativo que nós devemos ter.